Vamos lá, dando continuidade às nossas questões, pode vir comigo no material. Questão agora de número 16. A existência da pessoa natural termina quando? Estamos falando um pouquinho sobre morte, né? Então, questão de número 16, ela diz o seguinte: com a morte, passível de presunção em relação aos ausentes, com observância aos casos em cuja abertura de sucessão definitiva é autorizada por lei. Gente, eu achei a redação dessa questão tá? Vocês vão perceber aqui, quando a gente fala de morte, você tem aquela morte real, a morte natural, morte real, em que você tem o cadáver da pessoa, você tem um atestado de óbito, você tem um registro, a certidão de óbito, tudo certinho. Mas existem casos em que a morte da pessoa vai ser presumida, tá? Porque normalmente você não encontra os restos mortais dela. Então você tem duas situações no código. É a morte presumida sem a decretação de ausência, porque, imagina, a pessoa que está lá no combate, ela estava empenhada em ir na guerra, aí passou o período de buscas, terminou a guerra, 2 anos se passaram, ninguém achou a pessoa. Presume-se que ela morreu. Não precisa declaração de ausência. Ou a pessoa está num acidente, tipo que aconteceu em Brumadinho, tipo que aconteceu no tsunami. A pessoa estava naquela ilha e ela nunca mais apareceu. As buscas foram encerradas. Então eu posso dizer que houve uma morte presumida sem a declaração de ausência. Em outros casos, a pessoa sai de casa, ela não deixa, né? Ela não dá notícia, ninguém tem notícia dela, ela não deixa um representante, ela não deixa um procurador. Então, nesse caso, a gente vai ter que passar por um passo a passo, que é a morte presumida com a declaração de ausência. Aí a gente tem que arrecadar os bens, né? Entregar nas mãos de um curador, depois a sucessão provisória e a sucessão definitiva, tá? Então, vem comigo. Aqui, né, a redação, a existência termina com a morte. A morte é passível de presunção em relação aos ausentes, com observância aos casos em cuja abertura de sucessão definitiva é autorizada por lei. Eu estou falando de pessoas ausentes, tá? Então, letra A. Letra B. Com a morte, sempre que comprovada pelo atestado de óbito pela presença física do corpo. Nem sempre. Com a morte, excepcionalmente, não presumida em relação aos ausentes e sem observância aos casos em cuja abertura de sucessão definitiva é autorizada por lei. Não tem como, eu tenho que observar o passo a passo, né? Arrecadação dos bens, sucessão provisória, sucessão definitiva. D. Com a morte, que pode ser presumida exclusivamente para os casos de ausência de absolutamente capaz e com observância aos casos em cuja abertura de sucessão definitiva é autorizada. Não tem essa restrição aqui, né? Exclusivamente. Com a morte jurídica, pela extinção olha que loucura, com a morte jurídica da pessoa, pela extinção da certidão de nascimento dela, por ato do detentor do pátrio poder e sem presunção de ausência. Aqui misturou um monte de palavra que não tem nada a ver com nada, gente, né? Então, aqui eu coloquei para vocês, já marcamos a letra A, essa foto aqui, muito triste, diga-se de passagem, é uma foto de Brumadinho, tá? Então, muitas pessoas foram presumidas como mortas, porque estavam lá, e aí terminou as buscas, elas não foram encontradas, tá? Isso é uma morte presumida sem a declaração de ausência. Então vem comigo. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se a morte quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva, tá? Ele tentou mudar um pouco aí essa redação lá para o item A e ficou horroroso. Pode ser declarada a morte presumida sem a decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, que é o caso de Brumadinho, do tsunami, caso Mariana, tá? Imagina, gente, o caso do Titanic também, né? Eu não sei se vocês lembram, antes eu tinha colocado uma outra imagem aqui em outras aulas, que era do padre do balão. Vocês lembram aquela história do padre do balão? Depois acabou que encontraram os restos mortais dele, né? Mas o que, gente? O padre quis fazer uma travessia de balão, não deu muito certo aquela empreitada. E aí o que, gente? As buscas foram encerradas, porque ele desapareceu. Então, naquele caso, eles colocaram que era muito provável que ele não estivesse vivo, né? Então, houve a morte presumida sem a decretação de ausência. Vem comigo. Então, quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, a situação era de perigo. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra,
tá? A declaração da morte presumida, nesses casos, somente pode ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações. Tem que ter o esgotamento, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Esse aqui merece até um marca-texto. Aqui, ó. Nessas duas hipóteses que eu falei que não precisa da declaração de ausência, eu tenho que esperar as buscas serem encerradas, tá? Aí, eu aproveitei o embalo, já que a gente tá falando de morte, para colocar aqui para vocês o artigo 8º, que diz: se 2 ou mais indivíduos falecem na mesma ocasião, isso não quer dizer no mesmo local, tá? Não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu o outro, ou seja, quem morreu primeiro, presume-se que eles morreram ao mesmo tempo. Esse artigo 8º é importantíssimo para o direito das sucessões e ele trata do instituto da comoriência. Comoriência é a presunção de morte simultânea. Volta e meia aparece nas provas, que o pai e o filho viajavam, bateu o carro, e aí quando o socorro chegou estavam mortos, não se soube precisar o quê? Quem faleceu primeiro. Então, nesse caso, presume-se que eles morreram no mesmo momento. Isso é comoriência, tá? Volta comigo. Então aqui, gente, mais uma questão, e aí eu já coloquei para vocês também. Raquel, existe a possibilidade de morte presumida sem a declaração de ausência, que são aqueles casos do cara na guerra, ou quando era muito provável que ele estivesse em perigo de vida, né? Na verdade é perigo de morte. Então, além dessa hipótese, nós temos também a morte presumida com a declaração de ausência. E aí eu coloquei aqui, é um procedimento trifásico. Volta comigo. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, então ela o quê, gente? Ela sumiu do domicílio dela, sem dela haver notícia. Se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar os seus bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do MP, declarará a ausência e, primeiro, vai nomear um curador, tá? Curadoria dos bens de ausente. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador em se passando 3 anos, né? Sem procurador, 1 ano, né? E deixando o procurador 3 anos. Poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente, é a provisória. Os imóveis do ausente só se podem alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando ordene o juiz para evitar ruína. Porque aqui a gente ainda tem esperança do cara aparecer. Decorrido, gente, primeiro, né? Depois que a gente faz a arrecadação dos bens, tá? Ele fala, decorrido 1 ano, poderão ele requerer que se declare a ausência e a abertura da sucessão provisória. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, 10 anos, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Então aqui, gente, nós temos né? Primeiro, curadoria dos bens, depois, decorrido 1 ano, quando ele não deixa representante, ou se deixou 3 anos, tá? Eles podem requerer a abertura provisória, primeiro, declaração da ausência e a abertura da sucessão provisória. Depois, 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, eles podem requerer a sucessão definitiva. Ok? Ótimo. Questão 17. Relativamente ao domicílio, questão que a gente não tinha tratado, esse tema, né? Domicílio. O vigente Código Civil Brasileiro determina o quê? O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo de definitividade. Esse é o conceito, gente, legal de domicílio. É o local onde o sujeito estabelece a sua residência com ânimo de definitividade. Tem que ter essa questão do ânimo de definitividade, certo? Volta. Quanto às relações concernentes à profissão, o domicílio da pessoa natural nunca será o lugar onde a profissão é exercida. É claro, ela pode ter inclusive mais de um domicílio, porque o Brasil o Brasil aceita o domicílio plurimo. Então, se eu desempenho minha função em vários locais, para aqueles atos praticados ali, cada um daqueles locais é o meu domicílio profissional. Tudo bem? Volta. Se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos,
tá? Apenas constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem o endereço da sede. Não, né? Eu vou responder por aqueles atos praticados naqueles respectivos domicílios profissionais. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, deverá escolher um deles para ser o domicílio para os atos nele praticados. Gente, não precisa escolher, né? A pessoa jurídica ela pode ter diversos domicílios também. Depois, o domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual será o lugar onde ela foi encontrada. Que seria o caso, gente, dos circenses, dos ciganos, dos moradores em situação de rua. Então, se você não tem uma residência, tá? Eu vou considerar como sendo o seu domicílio, o local onde você foi encontrado. Os andarilhos, tá? Volta comigo. Marcamos, então, a letra o quê, gente? A letra E de elefante. Sobre esse assunto, eu coloquei, né? Ó, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considera-se domicílio qualquer um deles. É também o domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde ela é exercida. Se a pessoa exerce a profissão em lugares diversos, cada um deles constitui domicílio para as relações que lhes corresponderem. E aqui, né, o 73, que é o foco principal, ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual, o local onde ela foi encontrada. Então, aqui, o caso dos ciganos, dos circenses, dos andarilhos, ok? Então, eu acho que eu não coloquei mais artigos aqui. Quem quiser anotar, ele fala também aí no artigo, né, a partir do artigo 70, vou localizar no meu código aqui, ele também fala um pouquinho, gente, sobre a questão das pessoas jurídicas. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos praticados, que é o 75, parágrafo 1º. Só volta aqui rapidinho, né? Cadê? Diversos estabelecimentos. 75, parágrafo 1º. 75, parágrafo 1º do Código Civil. Falando um pouquinho sobre a PJ, tá? Vamos evoluindo um pouco mais. Essa questão aqui agora é a questão de número 18, e ela diz assim: em relação ao regime civil dos bens jurídicos, assinale a alternativa correta. Raquel, o que temos aí? Na questão de número 18, letra A, consideram-se bens móveis para os efeitos legais. Então, aqui ele está falando de bem móvel por força de lei. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. E aí, gente? Raquel, é isso mesmo. Lembra? É bem imóvel por força de lei. Também os direitos reais sobre bens imóveis e as ações respectivas. É bem móvel por força de lei, o direito real sobre coisa móvel e as ações, e também ele fala sobre essa questão aqui de direitos pessoais de caráter patrimonial. Volta aqui comigo. Letra A. Eu acho que eu não coloquei aqui, não repeti, porque a gente já tinha colocado o esquema lá atrás de bens móveis e imóveis. Considera-se bem móvel, para os efeitos legais, o direito à sucessão aberta. Na verdade, o direito à sucessão aberta é um bem imóvel. Perdem o caráter de imóveis os materiais provisoriamente separados de um prédio, ainda que para nele se reempregarem. Lembra lá da reforma do telhado? Ele não perde o caráter, tá? Não perde. Não perde. São consumíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Ele não está dando o conceito de bem consumível. Ele está dando aqui o conceito de bem fungível. O bem fungível é aquele bem substituível. Ou seja, ele pode ser substituído por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade. Diferente de um bem infungível, que é aquele bem insubstituível. Raquel, e o que dizer do bem consumível? Vem comigo. O bem consumível, artigo 86, são consumíveis os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da sua substância. Consumir, acabou, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Volta. Letra E. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se de uso especial os bens pertencentes às pessoas, olha lá, não dispondo a lei em contrário,
consideram-se de uso especial os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Eles não são considerados de uso especial, eles são considerados os bens públicos dominicais, aqueles desafetados, também conhecidos como bens dominiais, ok? Aí você pode colocar, gente, o artigo 99, parágrafo único. 99, aqui do ladinho, 99, parágrafo único. 99, parágrafo único, Código Civil, certo? Questão 18 superada, vamos para a questão de número 19. Quanto à prescrição e à decadência, assinale a alternativa correta. Mais uma vez, voltando em um tema que a gente já desenvolveu, né? Então aqui agora já fica mais tranquilo. Prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que elas se vencerem. E aí, gente? Lembra que eu falei para vocês que existe um prazo geral prescricional, que é o prazo de 10 anos, no Código Civil de 2002, e prazos específicos que variam de 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí o que acontece? Se eu falo de prestação alimentar, lembra, são 2 anos. Se eu falo de reparação civil, 3. Quando ele fala de tutela, 4. Quando ele fala cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, 5. Reaver aquilo que eu gastei em juízo, 5 anos. Certo? Então a gente pode ir por exclusão para facilitar a nossa vida, tá? Volta aqui comigo. Então, Raquel, prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que elas se vencerem? Sim. Onde é que tá isso? E eu fiz questão de reproduzir aqui de novo, tá? Olha aqui. Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Eu falo que é a pretensão para executar os alimentos, tá? Volta comigo. Prescreve em 3 anos a pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital da sociedade anônima. Gente, quando falou do perito e envolveu com alguma coisa que ele fez em sociedade, você vai colocar aí o prazo de 1 ano. Aqui, ó. 1 ano. Aqui, ó. Pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital da sociedade, tá? Ok? Volta aqui. Então, prescreve em 3 anos? Não, 1. Prescreve em 1 ano a pretensão para haver o pagamento de um título de crédito a contar do seu vencimento. Raquel, e aí? Prescreve em 1 ano, quando se trata aí de títulos de crédito. Então, aqui, ó, pretensão para haver pagamento de títulos de crédito a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Aqui eu tenho 3 anos. Pode colocar aí. Cadê? Aqui são 3 anos, o do título de crédito. Como regra geral, aplicam-se à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. O que eu disse? Que, salvo disposição legal em contrário, não se aplica às hipóteses impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição à decadência, tá? Volta comigo. Então, como regra geral, não se aplica. Tá? A prescrição ocorre em 20 anos, quando a lei não lhe haja fixado um prazo menor. Qual que é o prazo prescricional geral? É um prazo de 10 anos, previsto no artigo 205. Questão, percebam, gente, é uma questão de memorização mesmo. A gente tem que saber, dentro dessa tabelinha que eu coloquei, o que é mais fácil você memorizar para você ir excluindo as demais, tá? Volta. Questão 19 foi. Questão 20. Em relação aos defeitos e invalidades do negócio jurídico, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta correta. Então, vamos julgar aqui esses 4 itens e depois a gente marca qual é o que diz respeito aí à nossa resposta. O falso motivo, ele só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. E aí, gente, questão de número 20, tá? Raquel, tá certo. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando ele for expresso como razão determinante. Ok. Depois, as causas de anulabilidade do negócio jurídico, elas podem ser pronunciadas pelo juiz de ofício. A anulabilidade é nulidade relativa. Essas não podem ser pronunciadas pelo juiz de ofício. Então, isso aqui tá errado.
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. Correto? O que admite, gente, convalescimento, ratificação, é o negócio jurídico anulável, certo? Volta. A invalidade do instrumento induz a do negócio jurídico. Primeiro, a invalidade do instrumento não induz, tá, gente? A ideia é o quê? A ideia central aqui, vamos ver o restante aqui do item, né? Porque aqui a gente pode ter alguma surpresinha aqui no meio do caminho. A invalidade do instrumento induz a do negócio jurídico, ainda que ele possa ser provado por outro meio. Gente, olha aqui. Às vezes o instrumento que eu utilizei, ele está dizendo a invalidade do instrumento. Será que tem o poder de induzir a invalidação do próprio negócio? Se eu tenho como provar, eu não tenho aquele instrumento que me exigiu, mas eu tenho como provar por outros meios. Então, volta, item está errado, tá? A invalidade do instrumento, ela não induz a do negócio, tá? Quando, né, ainda que este possa ser provado, quando esse possa ser provado por outro meio. Então, aqui nós temos como itens certos o item 1 e o item 3. Então, questão de número 20, a gente marca a letrinha B, né? 1 e 3. Aqui, ó, 1 e 3. Esse último aqui está errado também. Aí eu coloquei, né, o falso motivo, só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. A anulabilidade, ela não tem efeito antes de julgada por sentença. Ele está falando aqui, ó, a anulabilidade é igual à nulidade relativa, que eu já havia falado anteriormente. Ela nem se pronuncia de ofício, então era o que eu precisava para o nosso item. Tá? Só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo se o caso de solidariedade ou indivisibilidade. E a invalidade do instrumento não induz a do negócio, sempre que ele puder provar-se por outro meio. Ok? Mais uma aqui para nossa conta. Questão 21. A respeito das classificações dos bens, assinale a alternativa. Mais uma questão sobre bens. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações consideram-se bens o quê? A gente acabou de fazer uma dessa. Bens móveis, para efeitos legais. Os materiais provenientes da demolição de algum prédio não perdem o caráter de bem imóvel. Se for em caso de demolição, lembra do desenho? Ele se torna móvel. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Também falamos sobre esse, salvo engano, artigo 86. É isso mesmo, tá? A redação literal. Letra D. Os bens públicos são inalienáveis. Cuidado, tá, gente? Os bens públicos, todos eles são imprescritíveis. Não podem ser usucapidos. Mas os bens públicos, os dominicais, que são aqueles desafetados, eles podem sim ser alienados. Ok? Os direitos reais sobre os imóveis, aqui ó, direito real sobre imóvel, tipo hipoteca, e as ações que os asseguram são bens o quê? São bens imóveis. Já começa a ficar no automático, né? Então marcamos a letra C de coração. Vamos para mais uma. Assinar a alternativa correta. São bens móveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Raquel, aí é caso de bem imóvel. Ok. Letra B de bola. Não perdem o caráter de imóveis os materiais definitivamente separados de um prédio para nele se reempregarem. E aí, gente? Questão de número 22. Não perdem o caráter de imóveis os materiais definitivamente separados para nele se reempregarem. Raquel, eu me lembrei da reforma do telhado. E aí? Só que lá, o bem ele é retirado temporariamente, provisoriamente, para depois se reempregar. Olha como é que a banca, gente, ela é infernenta. Ela coloca detalhes, você já está ali no automático, tá? Uma leitura rápida poderia nos levar a entender que esse item estava certo. Vem comigo. Não perdem o caráter de imóveis os materiais que são definitivamente separados de um prédio para neles se reempregarem. Se eles foram separados definitivamente, eles não serão reempregados. Concorda comigo?
não há que se falar que eles vão ser reempregados. Então, o código, no artigo 81, presta atenção, o 81 ele diz, não perde o caráter de imóvel os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem, tá? 81 do Código Civil, aqueles materiais que são o que então? Separados de maneira o que, gente? Provisória, tá? Aqui teria que ser provisoriamente. Provisoriamente. Então, ó, atenção pro peguinha. Letra C. São pertenças os bens que não constituindo partes integrantes, se destina de modo duradouro ao uso, ao serviço ou a aformoseamento de outro. Aqui é conceito legal de pertenças. Lembra, a pertença, ela é um bem acessório, assim como as benfeitorias, tá? Os frutos também são bens acessórios, só que o detalhe, a benfeitoria, ela adere à coisa principal. Os frutos, as benfeitorias, seguem o princípio da gravitação jurídica. As pertenças, não. Então, por exemplo, Raquel, eu comprei um carro, eu coloquei todo um equipamento de som, ou o meu carro é um carro adaptado porque eu tenho uma deficiência. Então, quando você, por exemplo, não conseguiu pagar o carro e ele foi objeto de busca e apreensão da financeira, você pode devolver o carro, mas você pode tirar esses acessórios, porque eles são pertenças. Então, as pertenças, apesar de serem bens acessórios, não seguem o princípio da gravitação jurídica, tá? Então, volta comigo. Raquel, podemos marcar aí a letra C de casa? Podemos. O conceito de pertenças, tá? Eu coloquei aqui, ó, artigo 93. São pertenças os bens que não constituindo parte integrante, se destina de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Detalhe, as pertenças, elas não se submetem ao princípio, não se submetem ao princípio da gravitação, não se submetem ao princípio da gravitação jurídica, tá? Aí, olha que interessante, os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias. E aí, apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos dos produtos podem ser objeto de negócio. Aí, o 96 vem falar um pouquinho sobre as benfeitorias, tá? Já as benfeitorias, elas sim, seguem o princípio da gravitação, jurídica, tá? E aí, gente, benfeitorias são aqueles melhoramentos, aquelas reformas que eu faço na coisa principal, tá? Para aumentar ou para necessidade mesmo, para ela se manter, ou para maior utilidade, ou questões de luxo, de deleite, aformoseamento. Então, as benfeitorias, elas podem ser necessárias, elas podem ser úteis, elas podem ser voluptuárias, tá? Então, presta atenção. Nessas hipóteses específicas, tá? A gente fala que as benfeitorias, elas se classificam conforme a sua essencialidade, a sua finalidade. Mas uma vez empregadas na coisa principal, elas aderem à coisa principal, tá? Volta comigo. Detalhe importante, eu falei que benfeitoria são aqueles melhoramentos, aquelas reformas que eu faço na coisa. Se o melhoramento, a valorização do bem veio de um ato do poder público, por exemplo, isso não é considerado benfeitoria, tá? Volta aqui. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Se eu não fiz nada, foi um melhoramento, né, uma estrada que começou a passar ali, saneamento básico. Então, se não depende de mim, isso não é benfeitoria, tá bom? Volta. Consideram-se benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem intervenção do proprietário? Não. Os bens públicos dominicais não podem ser alienados. Os dominicais, que são os desafetados, podem sim, ok? Vamos para mais uma, ainda esse bloquinho, questão de número 23. Assinar a alternativa que não corresponde a um dever de indenizar, em decorrência da responsabilidade civil. Aqui, ó, gente, eu quero saber a assertiva que não corresponde
há um dever de indenizar em decorrência da responsabilidade. Letra A. A indenização, ela pode ser reduzida equitativamente pelo juiz se houver uma excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano. E aí? Embora a gente tenha dentro da responsabilidade civil o princípio da reparação integral, tá? Em alguns casos, o juiz ele tem que fazer esse balanceamento. Se o dano que o ofensor provocou é muito grande, quando comparado com o seu grau de culpa, nesse caso, a indenização ela vai ser reduzida equitativamente e a vítima não recebe o quê, gente? 100% do que ela mereceria, do que deveria, certo? Volta aqui comigo. Então, Raquel, há essa previsão aí, sim, é o artigo 944, no seu parágrafo único, tá? Então, ele está querendo saber uma hipótese que não corresponde ao dever de indenizar. Letra B. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização ela será fixada levando-se em conta a gravidade da sua conduta em confronto com a do autor do dano, que é o que a gente chama de culpa concorrente. Lembra, a culpa concorrente, ela não rompe o nexo causal, tá? A culpa concorrente, percebam bem aqui comigo, quando eu falo de culpa exclusiva da vítima, a culpa exclusiva da vítima, ela o quê, gente? Quebra o nexo causal. Câmera 1, então a culpa exclusiva da vítima, ela quebra o nexo causal, tá? Por outro lado, o que a gente tem? Primeira coisa, né? Se for um fato, uma culpa exclusiva da vítima, rompe o nexo. Se for uma culpa concorrente, não vai excluir a minha responsabilidade, que sou a ofensora, mas vai reduzir o quanto indenizatório, certo? Volta comigo. Então, Raquel, a 23 aí, letra B, eu entendo que tá certo, ok. A indenização em caso de homicídio exclui o dano moral? Claro que não. Pode marcar aqui. Olha o que nós temos aqui, gente. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, o seu funeral e o luto da família, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável, né, da vida da vítima, o que normalmente é feito por meio de pesquisas junto ao IBGE, tá? Então, prestação de alimentos, que são também além, então percebam, quando ele coloca ali em cima, sem excluir outras reparações, é possível pedir o dano moral? Sim. Alimentos aqui são chamados alimentos ressarcitórios. Alimentos ressarcitórios ou indenizativos, também tratados pelo Código de Processo Civil, tá? A indenização em caso de homicídio e de lesão corporal é devida por aquele que tenha causado o dano no exercício de uma atividade profissional por negligência, imprudência e imperícia. Ok. A prisão ilegal gera indenização consistente no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido. Também tá certo, né? Aqui, muitas vezes também, não só prisão ilegal, mas erro judiciário, certo? Rápido intervalo e a gente volta com mais questões para vocês.